Queridos irmãos e amigos, a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos entrando no ar aqui pela TV Kairos, canal 7.1 e também no canal no YouTube para apresentarmos mais um programa Escola Bíblica Dominical. E hoje vamos estudar a lição 11ª, portanto chegamos aí já nos momentos finais deste trimestre tão enriquecedor. E hoje vamos estudar o tema O Espírito Humano e as Disciplinas Cristãs. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. Aproveita o momento, compartilhe o link desta programação para que outros sejam também alcançados pela ministração da Palavra de Deus. Vamos juntos fazer a leitura do texto áureo da verdade prática, dos objetivos e também do ponto e dos subpontos que nós iremos estudar a partir de agora neste primeiro bloco do programa. O assunto da lição, o Espírito Humano e as Disciplinas Cristãs. O texto bíblico que tem como base da lição de hoje, o texto de ouro, o texto áureo, diz o seguinte: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. A verdade prática. As disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Os 3 objetivos da lição de hoje, nós vamos buscar alcançar, em primeiro lugar, como objetivo, explicar o conceito bíblico de piedade, distinguindo entre sua dimensão interna e externa. Depois, despertar nossos alunos a consciência da necessidade de uma prática regular e perseverante das disciplinas espirituais. E, por fim, o terceiro objetivo é conscientizar os alunos que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais na batalha contra as forças do mal. No primeiro tópico da lição, nós iremos estudar o tema piedade e as disciplinas cristãs. A partir deste tema, nós vamos nos debruçar sobre 3 assuntos, 3 subtópicos. O primeiro, exercício corporal e piedade. O segundo, piedade interna e externa. E o terceiro subtópico, piedade e discrição. Maravilha! Conosco aqui para comentar a lição, nós estamos com o pastor Elias Gomes e também o pastor Lucileno Cavalcante. Pastor Elias, pastor Leno, mais uma lição, estamos concluindo este trimestre, a lição 11ª, onde neste domingo nós celebramos o Dia Nacional da Bíblia. Pastor Elias, Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo, meu pastor. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, minha profunda e grande satisfação em estar aqui nesta oportunidade. Pastor Leno, Pai do Senhor a todos os nossos irmãos que estão aí agora nos assistindo. Nós estaremos estudando quase uma das últimas, por assim dizer, a lição de número 11 deste último trimestre de 2025. E o senhor lembrou muito bem, Dia Nacional da Bíblia, que será comemorado neste próximo dia 14, onde esta lição será estudada presencialmente em classe. E nós temos muita alegria de comemorar com muito brilhantismo, com muito vigor aqui no Brasil, uma vez que esta data comemorativa, inclusive, consiste no reconhecimento de uma lei federal que foi promulgada em 2001, a Lei 10.335, que reconhece o Dia Nacional da Bíblia, aquilo que nós consideramos a nossa única regra de fé, o nosso único manual, a nossa bússola da nossa conduta e da nossa fé cristã. Muito bem, pastor Lucileno Cavalcante, Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo, pastor Leno, para tratarmos deste assunto. Vamos falar hoje sobre a verdadeira piedade, o espírito humano e as disciplinas da vida cristã. E Paulo aqui faz um paralelo maravilhoso entre exercício físico, corporal, com a prática, da vida piedosa diante de Deus. Pastor Leno, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, a paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, nossos irmãos que também acompanham o programa. Realmente, essa lição, ela é importantíssima,
a partir do momento que ela vai tratar da prática da nossa piedade, ou seja, aquilo que temos aprendido na palavra de Deus sobre como servir ao Senhor, sobre como viver para o Senhor, nós colocamos na prática através das disciplinas da vida cristã. Muito bem, então vamos dar início aos comentários dos pontos e subpontos da lição de hoje, iniciando aqui com o pastor Elias. Pastor Elias, a piedade e as disciplinas cristãs, o primeiro tópico da lição, o primeiro subtópico, exercício corporal e piedade. O apóstolo Paulo aqui, ele traça um paralelo, não é, pastor Elias, quando ele diz o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, não é mesmo, pastor Elias? Exatamente, pastor Epaminondas, nós vemos que o apóstolo Paulo, como digamos que um fundador de inúmeras igrejas no contexto neotestamentário, e digamos que pai espiritual de muitos discípulos, muitos filhos na fé ele tinha, obreiros inclusive, e Timóteo, um jovem que ele, digamos que direcionou para ficar responsável, para liderar a igreja em Éfeso. Nós vemos que na terceira viagem missionária, relatada lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele mesmo, o apóstolo Paulo, já está de retorno, Atos capítulo 18, 19 e 20, ele chama os obreiros ali da igreja em Éfeso e dá inúmeras instruções. E ele fala sobre os riscos, os perigos que aquela igreja está sujeita. E um dos maiores perigos são as heresias, ou seja, perigos doutrinários, ataques doutrinários. Ele diz que esses perigos, eles provinham tanto de fora quanto de dentro mesmo. E na ocasião em que Paulo instrui a Timóteo a ficar, digamos que liderando, sendo responsável pela igreja de Éfeso, ele fala sobre isso, ele aborda sobre isso. E quando nós vemos aqui Paulo como um grande escritor e com um potencial didático elevado, ele usa esse paralelo a partir da perspectiva de um exercício corporal, físico, que é conhecido por todos e compreendido por quem quer que seja. Ele faz esse paralelo para mostrar o nível de importância e coloca tanto o exercício físico quanto o exercício espiritual dentro de uma escala de prioridade para que todos nós e eles também pudessem olhar e ver os níveis de prioridade que esses exercícios apresentam. Uma vez que ele fala sobre isso, nós vemos que ele não está ignorando a importância, o valor, a relevância de se fazer exercício físico, prático propriamente. Ele diz que isso tem o seu valor, mas as consequências, os efeitos benéficos dos exercícios físicos se limitam apenas a esta vida. Ele fala isso na 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, são coisas que têm efeitos positivos, mas apenas para esta vida. E aí ele quer levar Timóteo a ter uma visão espiritual, no sentido de entender e compreender qual o nível de relevância que a piedade, que ele usa esse termo, para representar as práticas ou os exercícios, as disciplinas espirituais as quais o crente deve sim valorizar e jamais ignorar. Então nós vemos aqui que está se falando de prioridade, porque muitas das vezes as pessoas pegam esse texto e dizem, isso aqui, então o apóstolo Paulo, será se não tinha uma noção da realidade, porque está ignorando exercício físico? Não está ignorando. Ele está falando que a piedade, que aquilo que representa que as práticas e os exercícios espirituais, como oração, jejum, meditação, leitura da palavra constante e frequentemente, isto aqui é muito mais proveitoso, porque isso tem efeitos benéficos não só para esta vida, mas também para a vida futura ou para a eternidade. Então, esta lição, ela quer nos levar, pastor Epaminondas, numa realidade onde as pessoas e a sociedade como um todo está conceituando
as coisas se movendo pela vista dos olhos, Deus quer nos levar para um nível da sua compreensão. E o nível da compreensão de Deus é o mundo espiritual, onde as coisas espirituais são mais relevantes, são mais importantes. E eu lembro de a carta segunda aos Coríntios, que Paulo escreveu, capítulo 4, versículo 18, e é por isso que ele diz assim: não atentando nós para as coisas que se vê, mas para as que não se vê, porque as coisas que se vê, que se restringe aqui a este mundo, são passageiras, mas as coisas que não se vê, elas são eternas. Então, de alguma forma, esta lição, ela procura nos confrontar e nos alertar, nos despertar, para sabermos como é que estão os níveis de exercícios na nossa vida espiritual. E eu estou falando de exercícios e práticas espirituais, aquilo que verdadeiramente pode fazer com que nós tenhamos uma fé viva e ativada na presença de Deus, porque não adianta ter aparência de que vive e esteja morto, né? Quanta gente às vezes está no meio religioso e tem todos os traços aparentemente que vive, mas a sua essência já não está viva. Então nós estamos sendo alertados e despertados por esta lição, para que nós compreendamos o nível e o valor de superioridade dos exercícios e das práticas espirituais em comparação aos exercícios físicos corporais. Muito bem. Então, se fôssemos aplicar esse primeiro subtópico aqui, pastor Elias, nós poderíamos dizer à nossa audiência: cuide do corpo, mas priorize as disciplinas espirituais. Não é isso, pastor? Poderíamos resumir desta forma. Pastor Leno Cavalcante, vamos conceituar, definir piedade a partir desse segundo subtópico, piedade interna e externa, e o comentarista ele traz aqui um conceito, né, de piedade, pastor Leno. É verdade, pastor Epaminondas. Nesse tópico, nós devemos entender que essa palavra, a palavra piedade, o comentarista, que ele traz até a etimologia da palavra, né? Ele traz aqui esse significado original da palavra, que é um bom devoto, é ser devoto, alguém que é dedicado ao nosso Deus. E a piedade, aqui o autor ele coloca como um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito e reverência e amor a Deus. Então, são essas ações que demonstram quem Deus é e quem nós somos. Ou seja, Deus ele sempre estará dentro da nossa prática de fé, ele sempre estará na posição de Senhor e nós na posição de servos. Então, é bom que todos os cristãos entendam isso, porque para que possam exercer a sua fé, entendendo a quem nós servimos, que é o Senhor Todo-Poderoso. Agora, esse exercício da prática da piedade, ele tem esse aspecto interno e externo. O pastor Elias bem já colocou aqui, né, a questão dessas disciplinas que são a oração, o jejum, a meditação na palavra e outras coisas mais que nós exercemos e praticamos de forma a engrandecer o nome do Senhor e a praticar a nossa fé. No entanto, isso é expresso de forma visível. Ou seja, quando alguém jejua através do corpo. Quando alguém ora através do seu corpo. Quando alguém medita na palavra, usa a sua visão, né, e lê a palavra através do seu corpo. Então, essas práticas, elas são louváveis e são engrandecidas, e por isso existe uma tendência de se valorizar muito aqueles que fazem e que demonstram essas coisas. No entanto, aqui nesse tópico é importante destacar que o fato de exercermos essas práticas não é mérito nosso,
mas é pela graça de Deus. Se nós oramos, se nós nos dedicamos em oração, se nós lemos a palavra, estudamos a palavra, se nós jejuarmos, tudo isso, o nome do Senhor é que tem que ser glorificado. E aí vem a questão do aspecto interno da piedade. Que todas essas práticas não devem ser feitas simplesmente para que alguém seja elogiado porque faz essas coisas. Mas nós o fazemos porque nós temos a necessidade de nos dedicar ao Senhor. Eu queria ler aqui o texto também, quando Paulo escreve já na sua segunda carta a Timóteo. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito dos últimos dias, no capítulo 3, versículo 1, que ele diz a Timóteo que os últimos dias viriam tempos trabalhosos. E aí ele explica que porque viriam homens amantes de si mesmo e uma série de outras características. Mas o versículo 5, Paulo ele diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então, não é para nos surpreender que nós vivemos em um tempo em que isso é supervalorizado, pessoas que demonstram ou querem demonstrar uma piedade acima da média, ou uma espiritualidade acima da média, né? E serem louvados por causa disso. Né? E aí a palavra de Deus ela nos ensina a esse respeito que isso iria acontecer. No entanto, o principal é aquilo que o Senhor ele falou para a mulher samaritana, ou seja, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Agora, pastor Elias, complementando este segundo subtópico, a prática das disciplinas espirituais, elas não combinam absolutamente com o exibicionismo, não é, pastor Elias? Exatamente, pastor Epaminondas. Interessante que a Bíblia, por meio do Senhor Jesus, nos orienta o que nós devemos fazer para que nós tenhamos uma vida piedosa, uma vida que verdadeira e legitimamente venha a agradar a Deus. Só que, pastor Leno, além do Senhor dizer o que nós devemos fazer, ele ensina também como nós devemos fazer. Porque há muitas pessoas que olham apenas para o que fazer, apenas para as disciplinas que são necessárias. Mas isso não deve ser feito de qualquer maneira. Deve ser feito de uma forma descritiva, de uma forma que apresente, digamos que, anonimato, alguém que não fique sendo movido por propósito ou intenções exibicionistas. Tudo aquilo que nós vamos fazer no reino de Deus deve ser observado, antes de tudo, a motivação pela qual nós fazemos. Porque, a depender da motivação, tudo aquilo que nós fazemos pode se tornar um verdadeiro legalismo. Porque o mesmo Deus que olha fora, ele olha muito mais as intenções ou o propósito com o qual nós estamos fazendo aquilo. Isso é preocupante porque, diante desse cenário da inclinação naturalmente carnal, que já é inclinada e propensa a isso, ainda tem os meios de comunicação, hoje tem redes sociais, hoje tem muita gente, muitos amantes dos likes, amantes da curtida e etc. e tal. E tem pessoas que estão demasiadamente embriagadas atrás disto. Acaba que isto sendo o propósito principal e não uma motivação correta de ter um coração contrito, de ter uma vida quebrantada na presença de Deus, uma vida sincera. E é muito importante nós pararmos para pensar sobre isso. O pastor Silas Queiroz, pastor Epaminondas, escreveu aqui na página 127 do livro de apoio, achei interessante. Ele diz assim: a verdadeira piedade é uma prática espiritual humilde e profunda, que nasce no espírito e tem expressão mediante a alma e o corpo, já que se encarna na vida. E ele diz assim: não podem ter qualquer sentido ou propósito exibicionista. Então, nós vemos que
indubitavelmente há muitas pessoas que fazem justamente para ganhar uma notoriedade nas redes sociais, nos lugares. E essa prática, ela muito se assemelha à prática dos escribas, dos hipócritas, dos fariseus, que faziam isso. Eles gostavam de orar justamente nas esquinas, em lugares e ocasiões, de forma absolutamente explícita, para tirar o bom elogio, para tirar o bom conceito a partir de uma perspectiva humana. O problema é que quando nós estamos sendo aprovados diante dos homens e temos um bom conceito diante dos homens, nem sempre quer dizer que nós estamos bem diante de Deus. E é importante, assim como o pastor Epaminondas frisou, que é importante que nós observemos os exercícios físicos, mas que nós priorizemos o exercício espiritual. É importante que nós, sim, procuremos conceitos concebíveis diante dos homens, mas que muito mais que nós nos preocupemos como é que Deus está olhando para nós. E na medida que nós procuramos conceitos bons diante dos homens apenas, nós já estamos recebendo a nossa recompensa, nós já estamos recebendo o nosso galardão por esses feitos. O próprio Senhor falou isso. Então, se alguém vai jejuar, se alguém vai orar, se alguém vai desenvolver qualquer que seja uma outra prática espiritual, é necessário que ele procure a discrição e procure, digamos que, ficar invisível nesse contexto o máximo que puder. E quando o Senhor está falando isso, não é que nós não podemos orar em lugares públicos, não é que nós não podemos jejuar e de modo que alguém saiba, não. Nós não podemos fazer isso com o propósito de se exibir. Então é diferente. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo também, ele disse que nós devemos orar em todos os lugares, nós ainda trataremos sobre isso, então que nós estejamos atentos. O pastor até Silas faz uma observação que é importante que nós frisemos aqui nesta oportunidade. O jejum pode até ser proclamado, pode até ser anunciado, contanto que ele seja coletivo e de preferência que procuremos manter essa comunicação apenas entre os envolvidos naquele propósito, justamente para não soar apenas como uma prática meramente religiosa pela religiosidade apenas. Então vamos para o nosso primeiro intervalo e após falaremos sobre o desafio das disciplinas espirituais. Permaneça conosco, daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical, neste vídeo, estudando a lição de número 11 com o tema O Espírito Humano e as Disciplinas da Vida Cristã. Neste segundo bloco do programa, nós vamos estudar a seguinte temática: o desafio das disciplinas espirituais. E aqui, esse subtópico terá como desdobramento a analogia do corpo. Nós vamos verificar apatia, engano e pecado, e também iremos trabalhar o terceiro subtópico, da teoria à prática. E eu quero iniciar aqui com o pastor Lucileno Cavalcante, para que nós falemos, pastor Leno, sobre o desafio das disciplinas espirituais, a partir dessa analogia, né, que o apóstolo Paulo implementa aqui, quando ele traz a ideia de que manter exercícios físicos em dia, né? Não é uma tarefa muito fácil, né? Praticar exercício, principalmente a retomada de quem parou um dia, é muito difícil. E aqui ele faz uma analogia, né, pastor Leno, que é muito pertinente para a gente compreender como que é também o exercício da prática, né, das disciplinas espirituais, pastor Leno. Pastor Epaminondas, pastor Elias, nos nossos dias, né, tem sido muito evidenciado a importância do exercício físico, das atividades físicas, né? Eu que o diga,
Sempre que a gente vai ao médico, o médico cobra e fala a respeito da necessidade de manter essas atividades físicas para evitar doenças ou mesmo ter uma qualidade de vida melhor. E aqui na palavra de Deus, o apóstolo Paulo ele faz essa comparação, essa analogia com a vida espiritual. Ou seja, o cuidado com o corpo através dessas atividades físicas, através desse exercício corporal, com a necessidade maior, como já foi colocado aqui pelo pastor Elias, de cuidarmos da nossa vida espiritual, né? E aí, nesse sentido, aqui o pastor Silas Queiroz ele destaca que isso deve ser um hábito constante na nossa vida. Assim como alguém que há muito tempo não pratica exercícios físicos e quando volta a praticar, ele sente muitas dificuldades, dores musculares, dor nos ossos, enfim, há toda uma dificuldade até adquirir novamente o ritmo, né, para que possa ter esse hábito contínuo sem sentir tantas dificuldades. Na vida espiritual, da mesma maneira, nos adverte aqui a nossa lição de que à medida em que o crente ele vai deixando de praticar essas disciplinas, esses exercícios espirituais, ele vai se acomodando, digamos assim, os seus músculos espirituais eles vão atrofiando, o seu vigor espiritual ele vai diminuindo e tem as suas consequências na saúde espiritual do crente. É por isso que aqui o autor ele traz aqui o versículo 12 do capítulo 12 de Hebreus, quando ele diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ou seja, quando alguém deixa de ler a palavra, de ler a Bíblia, de ter o hábito de ler a Bíblia, isso se torna algo pesaroso, se torna algo cansativo. A pessoa não tem mais, pelo fato de ter deixado esse hábito, não tem mais o prazer. E aí isso dificulta cada vez mais. E aí vai travando, né? Assim como a oração, assim como o jejum, né? Mas, como um dia falou o meu médico, nunca é tarde, né, para reiniciar suas atividades. E eu queria ainda deixar aqui um texto, né, que fala muito a esse respeito, que é de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Paulo ele diz assim: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E aí fala digamos assim, de uma escala de regressão na vida espiritual. Ou seja, alguém que deixa de exercer as suas disciplinas espirituais, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de congregar, né? Essa pessoa ela vai enfraquecendo, né? Ela enfraquece a sua firmeza espiritual, depois ela adoece, vem as enfermidades espirituais que vão trazendo consequências terríveis e pode causar até mesmo a morte espiritual. Ou seja, quanto menos praticamos, menos queremos praticar. Como vencer? Como sair, né, desse atoleiro espiritual? É reagindo. Sim. Não foi isso que o profeta Joel profetizou? Ele disse: olha, diga ao fraco, eu sou forte. Então, o crente, para ele vencer e superar, ele precisa fazer. É fazendo, é praticando. Se ele não lê a Bíblia, e ele tem muita dificuldade porque os joelhos eles estão, né, ali, os músculos atrofiados, ele tem que ler. Ele tem que insistir em ler a palavra de Deus, ele tem que insistir na oração, na prática do jejum, porque esse hábito, ele vai sendo readquirido com a prática, não é, pastor Leandro? Eu me lembrei agora da frase, eu não recordo o autor, mas ele diz: se você não sente desejo de orar,
Ore até sentir desejo. Exatamente. Assim são com as outras disciplinas espirituais, com a leitura da Bíblia. É muito comum no nosso meio crentes que só leem a Bíblia na igreja. São como crianças espirituais que vivem toda a sua jornada espiritual recebendo papinha na boca, que é aquela ministração ali à noite. Graças a Deus por isso. Só que ele precisa, não é, pastor Elisa? Ele precisa ter essa prática individual, essa disciplina individual de leitura diária da Bíblia, de oração, de jejum, meditação na palavra do Senhor, para que a sua vida espiritual seja, assim como um atleta, ele se prepara para vencer as suas competições e jornadas, nós possamos vencer todos os dias. Porque, do contrário, o crente que não pratica essas disciplinas espirituais, ele está muito, mas muito fadado ao fracasso, né? Ele está vulnerável nessa batalha espiritual que nós vamos tratar no próximo tópico. E aí, pastor Elias Gomes, apatia, engano e pecado. Esse, pastor Elias, é o resultado, não é? Dessa falta de prática das disciplinas espirituais. Exatamente. Interessante, pastor Epaminondas, nós vimos no primeiro bloco o que fazer e como fazer, e aqui no segundo bloco, interessante saber também quais são as consequências, né, da pessoa ou da vida espiritual de uma pessoa quando ignora ou trata com irrelevância os exercícios, efetivamente falando, na sua vida espiritual. Quando nós vemos aqui, o pastor Silas Queiroz nos traz assim, até dizer que nós não tenhamos uma visão pessimista ou com uma visão pessimista quando a gente se constata as consequências, né, negativas na vida de alguém ao ignorar a eficácia desses exercícios espirituais. Nós vemos aqui ele falando o quanto isso reflete na nossa comunhão com Deus, quando, por exemplo, alguém deixa de orar, deixa de ter sensibilidade espiritual, porque nós sabemos que a vida cristã, ela deve necessária e predominantemente ser movida pela fé. Nós não somos movidos por razão aos olhos do homem propriamente, não. Nós entendemos as coisas pela fé, então nós temos que ter essa sensibilidade espiritual. Eu acho interessante, na Bíblia de Estudo Pentecostal que nós usamos, ela verifica que na igreja de Corinto, por exemplo, tinha crentes espirituais, tinha crentes naturais e tinha crentes carnais. Crentes carnais que davam trabalho, eram problemáticos, e pode ver esse tipo de pessoas são aqueles que ignoram e não tratam com o mínimo de importância os exercícios espirituais. O natural é aquele insensível que para ele parece estar tudo bem, ele está ali num ponto neutro, em cima do muro, que é perigoso tanto quanto ser carnal. Mas a igreja, ela subsiste e ela avança a cada tempo por causa dos crentes espirituais, que se dedicam a ter essa relação, essa comunhão contínua com Deus por meio dos exercícios espirituais. Isso aqui é indispensável. E nós estamos falando disso aqui, é claro e evidente que está se falando dos exercícios espirituais externos e internos, que já foi tratado aqui. Nós estamos falando do jejum, da oração, nós estamos falando da meditação contínua da palavra de Deus, mas também internamente de uma vida quebrantada, uma vida humilde, uma vida sincera, uma vida voltada para o Senhor, com respeito, com tremor, com temor, diante da sua presença. Quando uma das coisas mais terríveis, pastor Epaminondas, e o crente se torna presa fácil para o adversário, é quando ele perde aquilo que nós já falamos aqui, essa sensibilidade, ele perde a direção, ele perde a capacidade de perceber. Eu gosto de usar o termo perspicácia espiritual, aquela agudeza de espírito para perceber as coisas do mundo espirituais, porque tem crente que percebe, tem crente que vê, e tem crente que não vê nem um palmo na frente do nariz, não vê nada, porque estão desprovidos de preparo para que o Senhor venha falar, para que o Senhor venha mostrar. Paulo mesmo disse assim: eu não pude falar a vocês como que a espirituais, mas como a carnais, porque vocês
mantém-se ainda no aspecto velho como você estava. Então, nós devemos estar atentos a isso. Há pessoas, pastor Epaminondas, é claro, que fazem ênfase à necessidade de um descanso. Não, eu estava muito ativo nisso, naquilo e tudo. Agora eu vou descansar, eu vou mais de leve um pouco, etc e tal. Agora, muitas das vezes a pessoa não sabe gerenciar ou administrar corretamente um descanso, acaba que ele sendo envolvido ali na zona de conforto e acaba que gostando daquilo, e a pessoa no seu mundo de visão ali está tudo bem, mas quem está fora e olhando numa perspectiva espiritual não está nada bem, muito pelo contrário, a pessoa precisa mudar e precisa reagir, porque às vezes ela está morta e nem sabe. Então nós devemos estar atentos a isso. A Bíblia, aliás, o livro aqui do pastor, o livro de apoio do pastor Silas, eu achei interessante uma frase que ele fala na página 129, ele diz assim: cristãos e igrejas vão sendo dominados pelo secularismo e por ideologias de perversão, bem como conduzidos por princípios e valores do presente século. Pessoas que antes tinham uma visão e uma perspectiva espiritual das coisas, pessoas que se baseavam nas escrituras antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma elaboração do perfil de alguma coisa, de alguma situação. Hoje, para elas, isso aí já é irrelevante. Elas têm uma concepção puramente secular. Isso é preocupante. Isto é mais do que preocupante. Então, a frieza espiritual, ela é nociva, ela é estranguladora, e é por isso que nós devemos, sim, clamar a Deus para que continuamente essa piedade, esse fervor espiritual esteja aceso em nossas vidas. Uma vez que o fogo sendo uma representação simbólica do Espírito de Deus em nossa vida, a lei é a seguinte: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, uma vida acesa, piedosamente falando, é uma vida aquecida na presença de Deus. Então, é necessário humildade para pegar esse caminho de reação e entender que precisa exercitar-se espiritualmente de forma frequente. Pastor Lucileno, esse terceiro subtópico aqui, o pastor Silas Queiroz, ele trata de um ponto interessante que, inicialmente, nós devemos pensar que disciplinas espirituais não são apenas conceitos, não é, pastor Lena? Essas disciplinas espirituais que nós aprendemos, estudamos sobre elas, não pode ficar apenas no campo do saber, do conhecimento, do conceito em si. É necessário botar a mão na massa e praticar, não é, pastor Lena? Com certeza. Nós temos aprendido e temos declarado o quanto que nós amamos ao nosso Deus, o quanto que nós somos gratos a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. No entanto, toda essa nossa fé, ela tem que ser colocada na prática. E especialmente relacionada à piedade, a essas disciplinas. Elas têm que ser exercidas, e é interessante porque nós já aprendemos aqui, já temos visto aqui a necessidade de que não é algo eventual, não é algo isolado, mas é algo que tem que ser cotidiano, tem que ser um hábito na nossa vida, e não é só teórico, mas sim na prática. E aqui o pastor Silas, ele coloca aqui até indicações sobre de que maneira colocamos isso na prática. Ou seja, nós temos que ter, cada um de nós, individualmente, tem que ter o seu tempo diário para Deus. Tem que dedicar-se ao Senhor diariamente. E é lógico, hoje, com a vida tão corrida que todos têm, né? Não só aqueles que trabalham fora, quanto aqueles que trabalham em casa, têm uma vida muito corrida. Porém, aqui a lição ela nos ensina a nós reservarmos um tempo logo no início do dia para que possamos orar, meditar nas Escrituras, e ao longo do dia
sempre que puder, também estar fazendo essa meditação. E à noite, ao final de tudo, quando todas as tarefas já estão concluídas, antes de dormir, né, realizar o seu devocional, realizar o seu momento de louvor, né, de adoração, de oração. Também deve-se ter o hábito de praticar o jejum, né, e o jejum é algo que tem que ser praticado com alguns critérios, né, desde que a pessoa tenha a saúde adequada também para que possa exercer o jejum, dentro das suas limitações físicas, mas também não desprezar essa prática que tem grande relevância espiritual. A frequência aos cultos, ou seja, o fato de congregar. Muitas vezes as pessoas, e hoje nós temos visto ao longo desse trimestre, as doenças da alma que têm acometido muitas vidas, né? E uma das coisas que eu sempre enfatizo na igreja é que o simples fato de você congregar, de você ir à igreja, Deus ele vai trabalhando na sua vida. Deus ele que nos conhece, ele tem uma palavra para o nosso coração. Então é importantíssimo o ato de congregar, e que o cristão ele não pode se conformar de dizer: eu não tenho tempo para congregar, o meu trabalho não deixa, o meu estudo não deixa, e quando não tem trabalho, não tem estudo, tem o lazer, tem alguma outra coisa, tem o descanso, e de maneira que a pessoa ela se conforma a ir apenas aos domingos à igreja, e a coisa vai, como nós já vimos aqui, vai piorando de tal maneira que ele até se conforma de não ir mais à igreja. Então, a prática de congregar é importantíssima, né, na nossa vida espiritual. E aqui o pastor Silas destaca também a prática de ir à escola bíblica dominical, né? É imprescindível, e isso não só para nós individualmente, mas para a nossa família, tendo em vista que a escola dominical atende toda a família cristã, tem classe para todas as idades. Então, é importante nós destacarmos isso, que temos aprendido essa lição, mas devemos colocar em prática. Muito bem. Então vamos para mais um intervalo. Após o intervalo, nós iremos trabalhar o seguinte assunto: as disciplinas e a luta espiritual. Portanto, não saia daí, daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, analisando a lição de número 11 com o tema o espírito humano e as disciplinas da vida cristã. Nós vamos agora tratar sobre as disciplinas e a luta espiritual. As disciplinas e a luta espiritual. E aqui nós vamos nos debruçar sobre dois assuntos como subtópicos. O primeiro, as astúcias do maligno. O segundo, evitando as distrações. O pastor Elias vai comentar as astúcias do maligno e o pastor Lucileno vai trabalhar evitando as distrações. Lembrando que nós estamos finalizando mais um trimestre. Esta é a antepenúltima lição. Daqui a pouquinho estaremos concluindo o ano e daqui a pouco também e já estaremos diante de mais uma nova revista, um novo trimestre, para juntos aqui crescermos na graça e no conhecimento da Santa Palavra de Deus. Pastor Elias Gomes, vamos para o último ponto da lição, as disciplinas e a luta espiritual. Comente sobre esse subtópico, pastor Elias, as astúcias do maligno. Muito bem. Pastor Epaminondas, neste bloco, ou neste tópico, nós somos levados a aquilo que, na verdade, apresenta a realidade do cenário espiritual no qual nós estamos inseridos, né?
uma vez que muita gente não tem, pastor Leno, um conceito preciso ou que se aproxime daquilo que a Bíblia verdadeiramente nos apresenta. Assim como muita gente tem um conceito romântico, até de forma excessiva, quanto à pessoa de Deus, e só olha para Deus na condição de amor, de longanimidade, de misericórdia, de benignidade, etc. Mas não vê o lado severo, o lado justo, o lado fogo, a destruição que Deus pode sim manifestar. Da mesma forma, o contexto de vida cristã. Inúmeras pessoas se equivocam e pensam que vida cristã é uma vida super confortável, né? E etc. E nós não estamos dizendo aqui que o crente não tem vitórias, que o crente não será definitivamente vitorioso, né, no final da sua trajetória. Todavia, vida espiritual, pela qual se preze de verdade, é uma vida marcada, sim, com guerras. E eu não estou falando de guerras no sentido bélico, guerras espirituais, contextos nos quais o próprio Senhor nos diz assim: olha, eu vou até enviando os obreiros para a sua seara, e disse, eu vou enviar vocês como que ovelhas para um meio de lobos, né? Então, nós devemos entender que o diabo, ele, digamos que ele é o coordenador ou o gerente de um sistema que é astuto, que é plenamente organizado para fazer o mal e realizar o alcance dos seus propósitos. E eu fui ver o que é ser astuto, conforme Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Ser astuto é repleto de esperteza, que não é enganado com facilidade, que sempre procura tirar proveito. É contra esse sistema maligno que nós estamos a cada dia enfrentando. E nós não devemos entender que nós estamos numa colônia de férias, nós estamos num campo de descanso espiritual. Não, nós devemos entender a vida cristã como algo que exige necessariamente vigilância constante, disciplina, autodisciplina, para que nós saiamos vitoriosos. Não é que Deus não guerreia nossas guerras, não é que o Senhor não batalha nossas batalhas, mas para nossa própria sobrevivência espiritual, o Senhor nos orienta a termos uma vida diligente nesse aspecto. De uma forma ou de outra, ou seja, qualquer que seja o meio, o adversário da nossa vida, ele vai procurar nos atingir, ele vai procurar nos alcançar com desânimo, com alguma espécie de desfavorecimento. E quando ele não alcança a própria pessoa, ele vai tentar alcançar e também até simultaneamente alcançar aqueles a quem nós queremos bem, as pessoas que nós amamos, entre elas a nossa própria família. E por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 6, muito conhecido a partir do versículo de número 10, ele diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu ainda vou ler o versículo 12, diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós sabemos que nossa luta, nossa guerra, ela não é travada num campo visível propriamente. Não consiste contra seres humanos, contra carne nem sangue, mas sim contra seres, contra hortes espirituais da maldade, que estão muito bem preparados dentro das suas possibilidades para alcançar aquilo que desejam. É claro que, sabendo que maior é o que está conosco. Lembrando que na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para
desfazer as obras do diabo. Então, o propósito astuto do inimigo é destruir, é desfazer, é desarrumar, é matar, é arruinar tudo quanto diz respeito a nós. Mas, para isso, o Filho de Deus se manifestou para fazer tudo o contrário àquilo que ele tem realizado na sociedade. Muito bem. Agora, pastor Leno, no bloco anterior, eu me recordo que o senhor trabalhou um pouquinho sobre a questão da administração do tempo, né? E a lição conclui com esse subtópico, evitando as distrações. E o comentarista trouxe para a nossa análise em sala de aula e aqui na mesa, Efésios capítulo de número 5 e o versículo 15, quando o apóstolo Paulo, ele exortando os efésios, né? Vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pastor Leandro, faça aí a conclusão, né, desses tópicos, comentando esse assunto que é muito importante, que é o fato de nós evitarmos as distrações, que quando estamos assim, distraídos, as disciplinas espirituais, elas não são exercidas, praticadas, porque falta exatamente o gerenciamento adequado do tempo, aquilo que o senhor falou ainda agora há pouco. Alguém diz, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, mas o tempo é o mesmo para todas as pessoas, né? O tempo é o mesmo para todos. Cabe a nós administrarmos. Pastor Lucileno Cavalcante. Verdade. E assim, aproveitando a analogia, né, da guerra espiritual, né, nessa batalha espiritual, isso é algo muito sério, que muitos cristãos têm negligenciado, né? É algo realmente muito sério. A importância dessa lição hoje, das disciplinas espirituais, a importância da oração, da meditação da palavra, para a nossa saúde espiritual, e também da nossa igreja, onde nós congregamos, é vital. É através dessas disciplinas que nós, assim como Paulo escreve em Efésios 6, estaremos firmes. A firmeza que o exército, né, ele adquire através desses exercícios, através dessas habilidades que são adquiridas. E num ambiente de guerra, num contexto de guerra, né, ninguém pega num campo de batalha e vai atar uma rede. Eu sou contra, eu gosto de rede, mas vai simplesmente relaxar e se descuidar daquilo que tem que fazer, né? Nesse ambiente, nesse contexto de guerra. E aí a necessidade de nos organizarmos para que as nossas práticas devocionais, as nossas práticas que vão produzir em nós, eu acho isso também assim muito importante destacar, vão produzir em nós santidade, a oração, o jejum, a busca pela palavra de Deus. É através disso que vai nos dar aquilo que o pastor Elias falou, sensibilidade espiritual, discernimento espiritual, vai nos fazer enxergar aquilo que os homens naturais não conseguem enxergar. Vai nos dar capacidade de ver segundo o olhar de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós nos colocamos na presença de Deus através dessas disciplinas, Deus nos habilita para que façamos aquilo que nos é proposto fazer com excelência e para a glória do nome dEle. Agora, se nós nos descuidarmos, e aí o pastor Silas enfatiza aqui nessas distrações, a questão daquilo que ele chama aqui de dependência digital. Dependência digital. Eu vi uma reportagem que chamava isso de hiperconexão, que é um mal que tem assolado a sociedade no Brasil. O Brasil hoje é o segundo país no mundo com maior tempo de conexão à internet. Eu peguei alguns dados. Por exemplo, o brasileiro, em média, ele gasta conectado à internet 9 horas e 32 minutos por dia. A média. Em média. Ele, só dessas 9 horas, só nas redes sociais, ele gasta
3 horas e 49 minutos por dia. Então, isso sem falar, isso de um modo geral, a internet. No uso do celular, o brasileiro, em média, ele manuseia o celular, ele fica retido no celular 5 horas e meia por dia. E 70% desse tempo gasto são nas redes sociais. Então, aqui nós não somos contra o uso da internet, nós não somos contra o uso das redes sociais. No entanto, tudo deve ser feito de maneira equilibrada, levando em consideração aquilo que é prioridade, como o pastor Elias colocou. O que é prioridade na minha vida? É ver as últimas notícias, através dos reels do Instagram, ou separar alguns minutos para ficar a sós com Deus. O que é mais importante para mim e para minha família é eu pegar a palavra de Deus, reunir a minha família em um momento de culto doméstico e falar um pouco do Deus que nós servimos para a minha família, ou simplesmente cada um ficar sentado no seu quarto ou mesmo na sala, mas cada um com seu celular, sem conversar. Então, é necessário nós aproveitarmos, como o pastor Epaminondas falou, aproveitarmos o tempo que Deus nos dá para que possamos, como servos de Deus, nós possamos realmente glorificar o nome dele na nossa vida e nos fortalecer, porque Deus, ele cuida de nós, cuida, mas desde que tenha no exército, tem aquela questão em meio à batalha, mantenha a posição. Manter a nossa posição na presença do Senhor. Não nos afastar de forma nenhuma, seja por distrações, seja por qualquer outra coisa. Mantermos a nossa posição. Agora tem algo interessante e preocupante. Pior do que estar na internet todo esse tempo é estar nela e não manifestar em 1 minuto sequer a palavra de Deus, um versículo bíblico. Sim. O pior é estar neste ambiente virtual, onde as pessoas estão, sim, que seria uma oportunidade que o tempo que ele estivesse ali, um instrumento de Deus para deixar um versículo bíblico, uma mensagem, o que eles estão fazendo, Essa é a grande questão. Às vezes com um tempo totalmente jogado fora, conforme o pastor Leno disse aqui. E, pastor Leno, essa pesquisa, ela chama atenção para muitas coisas. E uma delas é o fato de que realmente as pessoas, elas estão lá. É uma oportunidade também dos crentes. Já imaginou o tanto de crente na internet se eles estivessem bombardeando a internet de versículos bíblicos, de mensagem, de pregação? Mas a gente não vê isso, não é? Isso pastor Epaminondas, o senhor falando, e muitos ainda, de forma talvez equivocada ou enganosa, enganando a si mesmo, diz assim, tempo de qualidade. E não tem nada de tempo de qualidade, às vezes uma mera e absoluta distração ali em momentos e atitudes ou práticas insignificantes e que a pessoa tenha o prazer de estar exibindo-se, enfim. O que nós vemos, pastor Leno, pastor Epaminondas, é que essa dependência excessiva chega àquilo que o pastor Sila até chamou de compulsão, Compulsão. Chega a ser uma compulsão e, diante disso, se criou até uma fobia para isso. Tem os nomófobos. É a nomofobia, que é a dependência excessiva. É o medo excessivo, na verdade, de ficar sem aparelho digital. A pessoa chegou no nível de dependência tão elevado a aparelhos digitais, em especial ao celular, que se ela ficar, ela entra em crises terríveis. Pastor Elias, um nomófobo. Essa dependência é tão grande que, ao sair de casa para ir para a igreja, no meio do caminho, se ele perceber que esqueceu o celular, ele volta para buscar. Mas se ele esqueceu a Bíblia, ele não volta para buscar. Às vezes não volta para buscar. Essa é uma realidade. E o uso, pastor Leno, no ambiente do culto, a gente está ali em cima, no altar, a gente percebe como que as pessoas às vezes estão distraídas, sobretudo na hora da pregação, na hora de uma oração, de uma intercessão, o crente está ali
Ou seja, além de ser um mal, digamos, do ponto de vista físico para a própria pessoa, é um mal também espiritual, porque acaba que sendo uma ofensa, acaba que sendo uma forma inadequada de se portar num momento sagrado, num momento de culto ao Senhor nosso Deus. A pessoa às vezes está atualizando informações ali e às vezes se comunicando com outra pessoa no mesmo ambiente. O pastor Leno falou de pessoas se comunicando dentro do mesmo ambiente doméstico, às vezes trocando mensagem, e tem gente às vezes trocando mensagem, às vezes no próprio ambiente de culto, no ambiente da igreja. Isso é algo para nós refletirmos e, claro, corrigirmos na medida do que tiver ao nosso alcance. Muito bem, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de toda dependência digital, de toda compulsão, né, das mídias sociais, e que aproveitemos o tempo, remindo, comprando o tempo. A ideia de remir ele é de compra, né? Que o tempo é precioso, é valioso. Que o Senhor nos dê graça para administrarmos as 24 horas que Ele nos deu e priorizar, sobretudo. Penso eu que uma palavra-chave para esta lição de hoje é a priorização do nosso tempo para as disciplinas espirituais. Chegamos ao final de mais uma lição, gratos a Deus por tudo que o Senhor comunicou conosco através dessa lição tão preciosa. E eu quero lhe convidar para estarmos juntos na próxima semana, na penúltima lição, a lição de número 12 deste quarto e último trimestre do ano de 2025. Eu quero agradecer a Deus pela vida da produção do programa, na pessoa do Albert Júnior, que é quem nos auxilia na gravação desta programação. Louvo a Deus também pela vida dos pastores, pastor Elias Gomes, pastor Lucileno Cavalcante, que são sempre instrumentos de Deus para nos abençoar aqui e abençoar a sua vida que está aí do outro lado, em qualquer parte deste país ou do mundo, nos acompanhando aí pelas redes sociais. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Nós vamos ficar por aqui, encerrar com oração, pedindo ao pastor Elias que nos conduza. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este momento, Senhor, que tu nos concedeste de estarmos aqui, ó Pai, apresentando, ministrando a tua palavra, Senhor, aos corações, aos que estão nos assistindo agora, que a tua bênção alcance cada um deles, ó Pai, bem como suas respectivas famílias, ó Deus, e por meio da tua palavra tu venhas fazer mudanças e mudanças extraordinárias para a glória do teu nome. Abençoa continuamente o teu servo, pastor Epaminondas, sua família, pastor Leno, sua família, ó Pai, eu também, e o nosso pastor presidente, pastor Salles, bem como toda a sua família, o ministério, ó Pai, que tu escolheste para te servir aqui em Marabá, que todos sejam alcançados com a tua boa mão. Nós te suplicamos graça e misericórdia em o nome de Jesus. Amém.